Alugar os containers para pegar mais condomínios seria uma boa ideia? Vamos lá, gente. Meu nome é Ivan Dama e hoje eu vou responder as perguntas dos meus seguidores sobre mercados autônomos que foram feitas no meu Instagram. Então essa pergunta aqui, ela é muito boa. Alugar os containers para pegar mais condomínios seria uma boa ideia? E a resposta é: depende da sua estratégia. Não existe o certo e errado, existe o que vai dar certo para você e o que você quer para sua vida, entendeu? Então, vamos fazer uma conta simples aqui. Imagina que você possua 300 mil reais e essa que é a economia. A economia, se você for buscar na etimologia, no cerne da palavra, a economia é o estudo dos recursos limitados, tá? Então, a gente parte do pressuposto que você não tem recursos ilimitados. Os recursos são limitados, nesse exemplo a gente está falando que são 300 mil reais, tá? E aí, a gente está diante da seguinte situação. Para montar uma loja, para comprar as geladeiras, para comprar o sistema de segurança, para deixar ela com os produtos já prontinha para operar, você vai gastar em torno de 30 mil reais. Tá? E aí vem a questão do espaço. Alguns condomínios vão ceder um espaço, outros condomínios não vão ceder um espaço. E quando ele não cede o espaço, a gente tem a opção de colocar um container. E aí o container, de novo, ele tem duas opções também. Ou você vai comprar o seu container, ou você vai alugar o seu container. Se você escolhe comprar um container, ele vai sair em torno de mais uns 30 mil reais. Então veja, para montar a sua loja, você vai investir 30 mil no container, mais 30 mil nos equipamentos e nos produtos da sua loja. Então você gastou 60 mil reais, volta lá. Você tinha 300 mil reais, então 60, 120, 180, 240, 300. Você vai montar 5 lojas, beleza? E vamos supor aqui, que cada loja vai te dar 5 mil reais de lucro. É só um exemplo aqui, gente. De fato, pode ser maior, pode ser menor, eu estou dando um exemplo. Cada loja vai te dar 5 mil reais de lucro. Ótimo. Então você tem 5 lojas vezes 5 mil reais de lucro. Seu lucro total da sua empresa aí, 25 mil reais. Agora, vamos num outro cenário, onde você vai gastar os mesmos 30 mil para comprar geladeira, o sistema de pagamentos, produtos e tudo mais. Só que ao invés de adquirir o container, ao invés de comprar o container, você vai decidir por alugar. E aí você acha um fornecedor aí na sua cidade, na sua região, que vai fazer o aluguel do container por R$1.000. Então, cada loja que você abrir, ao invés de ela lucrar 5, você vai ter um custo operacional a mais, que é o aluguel do container, seu lucro vai cair para 4 mil. Beleza, aí com os mesmos 300 mil, você só está gastando 30 agora, porque o container ele virou um OPEX, é um custo operacional. Com os mesmos 300 mil, você vai abrir 10 lojas, ao invés de abrir 5. Tá? Você abre o dobro de lojas. Lógico, essas lojas vão lucrar apenas 4 mil. Apenas, eu digo, em comparação ao nosso exemplo anterior. Então, vamos lá, 10 lojas vezes 4 mil de lucro, você tem 40 mil de lucro. Então, se você for pensar matematicamente, se você for pensar no financeiro, no CAPEX e no OPEX, se você for ver dessa forma, se você quiser escalar, a melhor forma é você fazer aluguel de container. Mas, de novo, não tem certo e errado, depende da sua estratégia. Vamos lá para a próxima pergunta. Pode citar os tipos de custos que tem um mercado para gerar somente 20% de lucro líquido? O que me chamou a atenção dessa pergunta aqui é o somente, porque eu, até conheço alguns outros negócios, mas é muito raro você ter um comércio, é muito raro você ter uma empresa de produtos físicos, que é o que a gente está vendendo, que são os alimentos, as bebidas, os produtos de limpeza, que gera mais do que 20% ao mês. Eu considero 20% uma margem super saudável para um negócio físico, tá? Então o que me chamou a atenção foi o somente. Eu não sei o que a pessoa estava querendo aqui, 30%, 40%, 50% de lucro. Aí, para você ter 50% de lucro, meu amigo, você vai ter que ter uma empresa de serviço. Não é o caso do mercado autônomo, tá? Mas, em geral, os custos, eu até separei aqui para responder essa pergunta. O que você vai gastar aí? Internet e sistema, o CMV, logística, mão de obra, tributos, taxa de cartões, energia e repasse, tá? Tributos, inclusive, gente, tem muita gente aí, inclusive eu mesmo, que rasgou dinheiro pagando imposto que não devia. Por quê? Porque a maioria dos contadores faz a apuração dos impostos de um mercado autônomo da maneira mais fácil para ele, e a fácil para ele dói no nosso bolso. Tem uma maneira muito melhor para economizar imposto. Se você estiver interessado, eu vou deixar o link aqui embaixo do meu site. Você pode me procurar também nas minhas redes sociais, vai estar aqui em cima, @IvanDama. Me manda uma mensagem lá e pergunta sobre os tributos, que eu tenho certeza que a gente consegue melhorar aí quanto você está pagando, tá? Mas respondendo a pergunta, basicamente quase metade do seu custo aí vai ser os produtos, e aí a sua margem de contribuição, ou seja, o preço que você está vendendo menos o custo que você pagou, essa é a margem de contribuição, vai ter que fazer todos esses rateios aí de pagamento de energia, de sistema, de mão de obra,
tudo isso daí, tá? Então, na média, um mini mercado, ele deixa 20% de lucro líquido, tá? Tem operações que são, um pouco mais enxutas aí, conseguem atingir 25%, eu já vi até 30% de lucro, mas para você ser saudável, para você ser conservador nas suas contas aí, no seu plano de negócios, coloca os 20% que vai estar tudo dentro dos conformes. Próxima pergunta aqui, qual é o valor do dia de um repositor? Eu vou responder isso aqui de uma maneira um pouco diferente, só para vocês entenderem, tá? Então, imagina que você vai pagar R$2.000 para o repositor, certo? Dependendo do seu regime tributário, você vai chegar a pagar 67% de encargos trabalhistas. Sim, é muito difícil empregar no Brasil por causa dos encargos trabalhistas. Então, o salário de 2.000 já vai para 3.340, tá? Então, é sempre aquilo, é muito para quem paga, é pouco para quem recebe, eu concordo com as duas partes, tá? Aí você vai adicionar pelo menos o vale transporte aí, que é obrigatório, coloca uns R$200 aí, soma esse valor, divide por 22 dias úteis, você vai estar em torno aí de R$160 por dia. Provavelmente, se você me perguntou qual é o valor de um dia de um repositor, você provavelmente está tentando contratar um freelancer, contratar uma pessoa que vai fazer suas reposições lá, você vai pagar isso para ele e está tudo certo. Qual que é o problema disso daqui, gente? Não estou falando de novo que é certo e que é errado. O problema é que você nunca vai ter uma pessoa 100% comprometida que vai limpar o seu mercado, que vai ver as datas de validade, que vai fazer o FIFO corretamente. Então, eu respondi essa pergunta propositalmente pensando num CLT. Então, se pensando num CLT, você vai pagar o salário para o cara fazer o mês inteiro. Não recomendo de forma alguma se trabalhar com freelance. Não estou falando que dá errado, tem muita gente que trabalha assim, mas é muito difícil achar uma pessoa que realmente vai ter o carinho que você tem pela sua loja. A próxima pergunta aqui é: o que podemos esperar de um flat de 60 unidades? O que eu quero falar aqui para vocês é muito cuidado ao você fazer um investimento, tá? Porque nós, como donos de mini mercado, a gente compra a geladeira, a gente compra o sistema de pagamento, a gente compra os produtos que vão na loja, porque a gente espera que haja um resultado, um lucro que vai botar dinheiro no nosso bolso. Quando a gente fala de 60 unidades, pode ser que dê certo? Sim, e eu tenho muitos mentorados que estão fazendo com 60 unidades e estão tendo sucesso, mas a régua de risco, ela sobe um pouco. Com 60 unidades, existe a possibilidade de você não ter um faturamento satisfatório para que o lucro seja grande. Às vezes o lucro vai ser pequeno. E aí, frente ao investimento que você está fazendo, talvez não seja tão interessante, tá? A fábrica de geladeira, por exemplo, ele não vai te dar um desconto só porque é um flat de 60 ao invés de 360 unidades, tá? Então, o que eu falo aqui para você é tomar cuidado no investimento. Lógico, o nosso negócio ele permite que você troque de lugar os equipamentos. Então, se abrindo esse flat aqui de 60 unidades e, porventura, o lucro que está dando essa operação não for do seu agrado, você pode pegar esse investimento que você fez e levar para algum outro lugar. É simples isso, mas a única recomendação que eu dou é realmente tomar um certo cuidado aí com o seu investimento. Próxima pergunta: como aumentar o número de clientes e vendas dentro de um condomínio? Vamos lá, gente. Clientes é um pouco difícil porque as pessoas que têm acesso à nossa loja são as pessoas que moram no condomínio, as pessoas que trabalham no condomínio e os visitantes, tá? Sendo eles ou familiares e amigos dos moradores ou prestadores de serviço. Então a gente está limitado àquela mini cidade que tem lá dentro, tá? Então pensa num condomínio aí com 200 unidades. São os 200 moradores, menos a taxa de vacância lá, sempre tem 5, 10 apartamentos que estão vagos, mais um prestador de serviço, alguém que está fazendo uma reforma, alguém que veio prestar algum serviço, mais os funcionários, normalmente tem meia dúzia de porteiros aí, um zelador, alguma coisa assim. Então o número de clientes vai ser um pouco difícil. Agora, o que você tem que tentar fazer é aumentar o número das vendas, tá? E tem algumas coisas que você pode fazer. Existem clientes que eles não compram na sua loja e que eles nunca compraram na sua loja e que eles sequer sabem que a sua loja existe. Eu te falo isso por experiência, porque eu já recebi uma indicação para colocar num condomínio, sendo que já existia uma loja minha dentro daquele condomínio. A pessoa falou assim: pô, legal, e você trabalha com mercado autônomo, legal. Cara, o meu condomínio lá poderia ter... Aí ele foi falando onde que era, falou o nome do condomínio. Falei: cara, a loja tá lá, tá do lado da piscina. Nossa, eu nunca vi porque eu não gosto de piscina, eu não tenho filho, tal, não sei o quê. Então tem muitos clientes que sequer conhecem a sua loja. Como é que você faz para se aproximar deles? Você pode fazer eventos. Então você marca, você faz uma reinauguração, você faz a terça da pizza, a sexta da cerveja, alguma coisa assim. Você pode promover pesquisas de satisfação, porque quando as pessoas elas se sentem ouvidas e você vai lá e dá o que elas estão pedindo,
Não necessariamente todos os pedidos têm que ser atendidos, mas eles têm que ser ouvidos. Quando a pessoa se sente ouvida, ela começa a, na base da reciprocidade aí, frequentar mais a sua loja. Você pode ter uma participação mais ativa dentro do condomínio. O que isso quer dizer? Tá chegando o Dia dos Pais, o condomínio vai fazer um evento, esteja lá presente, veja o que eles vão fazer, vai ter uma feirinha, vai ter um sorteio, vai ter um bingo, alguma coisa assim. E no Dia das Crianças, e no Natal, todo condomínio quer promover essas coisas, quer trazer novidades, quer trazer os moradores para participar. E você, como dono do mini mercado, você pode estar lá também. Você pode apostar também em promoções até, digamos, um pouco mais agressivas aí. Eu já cheguei a zerar a margem de alguns produtos realmente para ser o chamariz para a pessoa entrar na minha loja. Então, se eu estou com poucas vendas, eu preciso fazer o cliente entrar na minha loja. Se eu coloco 1, 2, 3 produtos, 5, 10 produtos que seja, numa promoção, que talvez eu não vou ganhar nada com esses produtos na hora que eu vender. Pode ser que eu até perca dinheiro se for colocar imposto aí, só que a pessoa ela vem buscar aquele produto, que é um produto âncora, e ela sai com um carrinho, ela sai com uma sacola, uma cesta de produtos que ela comprou. Então vamos dar um exemplo aqui. Eu zerei a minha margem no pão, e aí ela vai pegar o pão, ótimo, mas o que você come com pão? Ninguém come pão puro. Você vai pegar um requeijão, uma manteiga, um queijo, um presunto, um peito de peru, entendeu? Então é isso que a gente faz para trazer as pessoas. E por último, gente, se nada disso funcionar, lógico, tem muita coisa para fazer. Eu simplifiquei bastante aqui, eu falo muito disso com os meus mentorados, mas se nada funcionar, você vai ter que mudar essa loja. Essa pergunta aqui eu gostei bastante. Qual é a lógica e definição que vocês usam para fazer a precificação? Gente, vamos lá. Precificação, eu vou te dar a resposta fácil. A resposta fácil precificação é através de pesquisa de mercado. O cliente, ele não está nem aí por quanto você pagou na mercadoria. Ele está preocupado com a percepção de preço que ele tem. Então, preço é pesquisa de mercado. Tá? Agora, eu não consigo, num vídeo curto que nem esse daqui, dar toda a teoria da precificação, explicar como é que funciona o pricing da minha empresa. Eu tenho várias aulas disso gravado dentro da minha mentoria. Se você estiver interessado em ter um especialista em mercado autônomo te mentorando, te dando os caminhos para você ganhar dinheiro. Tem muita gente que tem faturamento e não ganha dinheiro, muito por conta do pricing, de uma série de outros fatores. Se você está interessado em ter essa assessoria, ter eu como seu mentor, você vai entrar de novo aqui no link que eu vou deixar aqui embaixo. É o meu site, ou então você me procura nas redes sociais Ivan Dama, me manda uma mensagem lá, fala lá que você está precisando de ajuda para fazer a precificação, eu vou te ajudar, beleza? A próxima aqui, gente, é conseguir o meu primeiro mercado, 70 apartamentos. Alguma dica? Sim, tem uma dica muito importante. Isso daqui não importa se é a sua primeira loja com 70 apartamentos ou com 500 apartamentos. O que eu vou falar aqui para você é: trabalhe como se sua vida dependesse disso. Trabalhe como se fosse o seu filho e que a vida dele estivesse em risco. Tá? Você vai fazer absolutamente tudo que for necessário por esse mercado. Quando eu falo tudo, eu vou dar um exemplo pessoal aqui. O meu primeiro mercado, teve uma vez que eu saí para jantar com a minha namorada, hoje é minha esposa, a Gabriela, e a gente sentou no restaurante, pedimos bebidas, pedimos o prato. A hora que o garçom, juro, a hora que o garçom colocou o prato em cima da mesa, assim, ó, meu celular tocou. E era o síndico e eu não lembro qual que era o problema, o freezer tinha descongelado, alguma coisa assim. Eu sei que eu paguei a conta, não comi, não embrulhei para viagem, não fez nada, eu joguei fora aquela comida lá, infelizmente. Saí correndo pro condomínio. O que aquilo fez? Por um lado, eu ia perder uma mercadoria, porque já eram 10, 11 horas da noite. Se eu fosse no dia seguinte, eu ia perder um monte de mercadoria. Então, eu salvei esse dinheiro, que era muito importante para mim na época. Se eu perdesse aquele freezer, se eu perdesse os produtos que estavam lá, ia me gerar um prejuízo danado. Mas, mais do que isso, o que aquilo gerou? Muita confiança no síndico. Ele falou, cara, o Ivan não tá de brincadeira aqui não. Se alguma coisa acontecer, ele tá aqui. Quantas vezes eu fui no condomínio de domingo, gente? Eu já levei prestador de serviço meu para fazer serviços no condomínio no domingo, porque era uma emergência, eles precisavam lá na hora. Então, quando o condomínio cresce a confiança dentro do dono do mini mercado, quando o cara tá lá para me ajudar e para fazer isso, tudo flui bem. Fora que vai ser o seu primeiro mini mercado. A primeira coisa que você quer é que isso seja um cartão de visitas para você. Por quê? É com o primeiro que você consegue recomendações para os próximos. O próprio síndico que você está atendendo, os condôminos, eles têm indicações para fazer. E se você estiver fazendo um excelente trabalho, já está por aí. Você tem meio caminho andado. Fora que você pode fazer visitas também, né? Então você está negociando com o seu segundo condomínio e ele fala assim, cara, você já tem alguma loja? Você fala, tenho a loja no condomínio Solar dos Pássaros. Ah, beleza, vamos lá visitar?
Aí você vai lá, deixa a loja linda. Lógico, eu tô falando aqui para você caprichar, trabalhar como se sua vida dependesse disso. A loja já vai estar linda. Ele pode ir até sem você lá no mercado. E a loja vai estar ok. A hora que ele ligar para o síndico do primeiro condomínio e falar assim, esse mercadinho aí, ele presta? Vão falar super bem de você. Já aconteceu comigo. Eu levei síndico para visitar uma loja minha, não avisei o síndico do condomínio, simplesmente pedi autorização, ele falou que está tudo bem, mas não marquei horário, nada. E por sorte, o síndico do condomínio onde eu estava mostrando para o segundo síndico, ele desceu lá na hora, falou super bem de mim, porque eu estava fazendo um excelente trabalho. Então a dica aqui é, faça o seu melhor. Próxima pergunta, como abrir um mini mercado pela primeira vez? Essa daqui é muito interessante. Hoje eu tenho muita clareza em como abrir um mini mercado. Então, se todos os meus mercados sumissem, se eu perdesse tudo que eu tenho hoje, eu faria exatamente o que eu sei fazer, que é fazer dinheiro com mini mercados. Eu ia seguir esse passo a passo aqui que eu vou explicar para vocês. Então, primeiro de tudo, você precisa ter um funil de vendas estruturado. Se você não sabe o que é funil de vendas, pesquisa, deve ter vídeo meu aqui no YouTube mostrando o que é o funil de vendas. A hora que você tiver isso estruturado, você vai fazer uma oferta irresistível e vai encher o seu funil. O que é encher o funil? É ter várias prospecções, vários leads, várias propostas que você está fazendo no condomínio. Uma vez que o condomínio te der autorização, você vai lá, assina o contrato e sai atrás dos fornecedores de geladeira, de pagamento e tudo mais. Montou a loja, você começa a lucrar com ela. É basicamente isso que eu faria. A próxima aqui é como proceder com um condomínio para a rescisão de contrato com a empresa concorrente. Então, só para deixar todo mundo na mesma página aqui, o que essa pessoa quis dizer é que ela abordou um condomínio que já tem um mini mercado e que provavelmente eles estão precisando rescindir com esse mini mercado para que a sua proposta seja aceita. Então, eu vou dar um exemplo pessoal meu aqui, que eu fiz acho que semana passada, estou ganhando um condomínio assim. O condomínio que eu bati lá, eles têm um mini mercado e eles estão insatisfeitos com o mini mercado. E aí, para você rescindir com o mini mercado, precisa ter um motivo, precisa seguir o que está no contrato, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é me colocar à disposição. Então, eu falo assim, eu sei que vocês querem um mini mercado e que o que vocês têm aí talvez não seja o melhor por causa de X, Y, Z. Eu estou aqui para ajudar vocês, tá? Então, se você precisar do meu jurídico é especializado em condomínio, ele está aqui para te ajudar. Se você quer saber como que eu posso fazer para te ajudar, o que eles estão fazendo de errado, o que eu vou fazer diferente para poder ajudar vocês. Você precisa apresentar para o conselho? Marca uma reunião com o conselho, eu vou pessoalmente e vou te explicar o que está acontecendo, enfim. Eu sempre me coloco o mais solícito possível, tá? E aí o segundo passo é você entender qual que é a dor do condomínio. Ninguém rescinde o contrato quando está indo tudo bem. Podia ser a sua empresa, entendeu? Então, quando está indo tudo bem, ninguém quer rescindir. Você tem que entender qual que é a dor, o que motivou esse condomínio a ir atrás de você e te dar uma chance. Falta de repasse? Não está pagando energia? Às vezes o mix de produtos está falho, ou então o preço de produtos está muito ruim, está muito alto, o sistema de pagamento, pode ser tanta coisa, marca de produto, não sei. Você tem que entender qual que é o problema para você atacar o que você vai fazer de diferente. Não é falar por falar, você realmente tem que ser melhor. Se você for melhor, você faz a sua oferta e aí eles vão conseguir fazer a troca do mercado. E a última pergunta aqui, eu deixei por último essa daqui de propósito. O que vem depois de fechar com vocês? Quais os próximos passos? Então vamos lá, gente. Eu montei uma mentoria onde eu explico tudo que eu aprendi nos últimos 5 anos, que me levou de 0 a 100 mercados. E hoje eu tenho uma empresa que fatura múltiplos milhões aí durante o ano. Tenho vários funcionários, é uma empresa que roda sozinha e coloca dinheiro no meu bolso todos os meses. Eu montei uma mentoria para explicar o passo a passo de como você precisa fazer. Você não precisa montar 100 mercados, mas se você quiser montar 1, 2, 5 mercados, a mentoria é para você, porque eu tenho o passo a passo. Eu tenho o passo a passo comercial, eu te ajudo a precificar, eu te falo quais são os produtos que você tem que vender, qual é o sistema de pagamento, a gôndola, a geladeira, eu te explico tudo. E eu já errei tudo que dava para errar. E aí, o que é a minha mentoria? É a destilação desses erros. Ao invés de você ter os mesmos erros igual a mim, que comecei lá atrás, você vai subir nos meus ombros e vai aprender com os meus erros e fazer certo. Então, quem está comigo está aprendendo a montar mini mercados e ganhar dinheiro com eles. Fechou comigo? A gente vai fazer um plano de ação com passo a passo. Não importa se você está começando do absoluto zero ou se você já tem 1, 2, 3 mercados, mas está patinando, não está ganhando dinheiro, não está vendo dinheiro. Se você quer escalar e quer ter o maior especialista em mercados autônomos do Brasil ao seu lado nessa jornada, você tem que estar com a gente. Ficou interessado? Clica no link aqui embaixo, entra no meu site e a gente se vê, gente, na próxima semana. Obrigado.